palestra Transição Planetária, as Verdades Escondidas. Segundo semestre de 2015. Bem-vindo a todos, agradeço a presença de todos. Gostaria de também fazer um outro agradecimento. Muitas pessoas causaram a possibilidade de nós estarmos aqui. Todo projeto, quando nós fazemos, se não tiver a união de pessoas, não dá certo. Então, muitas pessoas da comunidade, pessoas que estão presentes, propiciaram que nós viéssemos para cá, pessoas que também estão ausentes, mas participaram de forma direta e indiretamente, para que nós estivéssemos em Brasília, fazendo essa palestra na Câmara Legislativa. E vocês, com certeza, agradeço a presença de todos vocês. É importante entender que tudo é ciência, mas é uma ciência diferente, porque é aquela ciência que juntou várias informações e entendeu que era um quebra-cabeça. E é isso que nós fizemos. Montamos um quebra-cabeça. Claro, de várias evidências diferentes, nós somos levados a aprender. Muitas vezes, todas as coisas que nós vamos falar, a mente de vocês vai querer enganá-los. Vocês vão dizer o seguinte: isso não é verdade. É a famosa distorção cognitiva. Se recusa, porque querendo ou não querendo, a nossa nova realidade, ela vai obrigar a todos nós a sairmos da zona de conforto. O mundo, como vocês conhecem, está mudando. E claro, vocês já observaram isso. O sol não nasce mais no mesmo lugar. Não se põe mais no mesmo lugar. Sol de meio-dia é sol das 10 horas. A lua está super estranha. Tem dias que a lua nem aparece. A lua sorrindo para nós, eu vou explicar mais para frente sobre isso. Várias coisas são extremamente estranhas. Cruzeiro do Sul de ponta cabeça. Várias e várias informações que passam totalmente desapercebido. Porque a nossa zona de conforto e o dia a dia, as preocupações, o trabalho, a carreira, sempre nos levam para se preocupar em outras vertentes. Então, muitas coisas que vão ser mostradas aqui, para não dizer tudo, vai simplesmente fazer com que vocês repensem muitos conceitos. Porque o objetivo aqui é um projeto de 3 etapas. A primeira etapa é despertar as pessoas para a realidade, mas a verdadeira, não aquela que passa na televisão. A segunda etapa é mostrar para vocês que existe possibilidade, sim, de nós fazermos um grande trabalho. E a terceira etapa é a execução do trabalho, que só vai ser feito com a ajuda de todos vocês. Se vocês não estiverem envolvidos no projeto, o projeto não dá certo. Uma das coisas que eu falo, eu preciso diretamente dentro desse projeto 6.000 pessoas, que inclusive vão estar morando conosco nessas colônias que nós vamos construir, que nós vamos falar mais para frente, mas primeiro vocês precisam entender o motivo. Como eu digo, em muitos momentos a mente vai enganar. A mente vai falar assim: não, isso não está acontecendo, isso é absurdo demais. Podem ter certeza. Aí o que eu falo, vão nas fontes, não precisa acreditar em nós. Vocês vão ter todas as fontes oficiais. Isso que é extremamente importante. Inclusive, muitos conceitos vão ser quebrados hoje. Quer ver um conceito simples? O sol é quente. Televisão, né? Parece ser tão bobo, né? O sol. Como é que um palestrante fala que o sol não é quente? Tá bom, então me expliquem o seguinte. Na distância da Terra até o Sol, são 149 milhões de quilômetros. Só que a temperatura é menos 400 graus. Mas o Sol não é quente? Deveria ser quente. O que acontece é que nós somos doutrinados a aprender sempre com essa visão, que é energia. O Sol emite energias, e essas energias em contato com a nossa atmosfera transformam em calor. Então são conceitos que nós sempre estamos presos a imaginar. Ah, mas está muito quente, o Sol está vindo com muito calor. Não, não é. É energia que chega na atmosfera, convertida em calor. Essa energia está muito forte, os raios cósmicos. Mas nós temos sempre aquela visão, né? Está muito quente. Então, o importante que é, vamos pensar, fora da grade principalmente. Esse é um ponto extremamente interessante e importante. Outro detalhe muito importante, vocês acreditam no aquecimento global?
Quase ninguém acredita, né? Nem vocês, nem a NASA. Por favor. A NASA também não. Em 2006, saiu um comunicado na NASA dizendo que nós vamos entrar no mínimo de Maunder. Quer dizer, vai esfriar. Mas mais para frente da palestra vocês vão entender porque hoje é muito calor. Na NASA faz uma previsão delas, dizendo que em 2013 já estava iniciando a queda. Inclusive, essa informação que vai entrar na sequência do NOAA. Para entender o que é o NOAA, a NASA ela faz todo o monitoramento do espaço até a atmosfera. Da atmosfera até as profundezas do mar é o NOAA. A NASA ela informa que ela já está vendo declínio. No calor, vocês vão receber esse link, vocês vão poder se divertir, com certeza, nesse link. Ele está mostrando em 2006 que já havia uma previsão de que nós iríamos entrar num frio, chamado de mínimo de Maunder, que é o Sol não explode com tanta força as manchas solares. E as manchas solares, conforme elas explodem, nós conseguimos ver melhor. Então, vocês vão ver o ciclo 23, que é o ciclo anterior. A NASA ela sempre calcula o seguinte: a cada 11 anos o Sol tem um pico. O ciclo 24 é o ciclo que nós estamos. Então, o que acontece? Ela está informando aqui, em uma matéria de 2006, pode seguir, uma matéria de 2006, que ela estava com uma previsão que haveria o mínimo de Maunder, que é baixar, esfriar. Só que aí, para confirmar, isso aqui são em anos, isso aqui é um gráfico do NOAA, que está fazendo o acompanhamento dos ciclos do Sol. A NASA disse, eu tenho uma previsão. O NOAA está confirmando isso em tempo real, que está havendo declínio. Então, são informações oficiais. O aquecimento global é uma mentira. E uma mentira que vocês vão entender um pouco mais para frente o porquê dessa mentira. Não é uma mentira financeira, como infelizmente nós temos muito. Mas para que vocês entendam que tudo que nós estamos falando, o nosso universo, tem toda influência sobre nós, o importante é entender como somos pequenininhos. Tamanho dos planetas e estrelas em escala. Plutão. A Lua da Terra. Mercúrio. Marte. Vênus. Terra. Netuno. Urano. Saturno. Júpiter. O Sol. Sirius a estrela mais brilhante. Quase 2 vezes o tamanho do Sol. Pólux, gigante laranja. 8 vezes o tamanho do Sol. Arcturus, gigante vermelha. 20 vezes o tamanho do Sol. Aldebaran, gigante laranja. 45 vezes o tamanho do Sol. Rigel, supergigante azul. 80 vezes o tamanho do Sol. Eta Carinae, estrela binária. 90 vezes o tamanho do Sol. Pistol Star, hipergigante azul. 150 vezes o tamanho do Sol. Rho Cassiopeia, hipergigante amarela.
450 vezes o tamanho do Sol. Antares, supergigante vermelha. 700 vezes o tamanho do Sol. Betelgeuse, estrela variável semi-regular. 900 vezes o tamanho do Sol. Mu Cephei, supergigante vermelha. 1.500 vezes o tamanho do Sol. VV Cephei, hipergigante vermelha. 1.900 vezes o tamanho do Sol. VY Canis Majores, hipergigante vermelha. A maior estrela conhecida. 2.100 vezes o tamanho do nosso Sol. Somos do tamanho de poeira do espaço. Agora entendam o nosso movimento no universo. Este é o velho conceito que aprendemos na escola. Os planetas orbitando em volta do Sol. Este conceito está errado. Na verdade, o Sol é um cometa, viajando a uma velocidade de 70.000 km/h, 20 km por segundo. Tudo está em movimento. Completamos uma volta na galáxia a cada 26.000 anos, chamada de ano cósmico. Em nossa galáxia existem 100 bilhões de sistemas solares, num universo formado por 100 bilhões de galáxias. Viajamos em forma de espiral. Esta cauda, chamada de hélio-cauda, possui 13 bilhões de quilômetros. Maiores informações da hélio-cauda no site da NASA. Então o que acontece? É importante entender que nós estamos falando de um evento planetário, não é algo isolado. E acima de tudo, nós não temos culpa disso. É importante entender, nós não temos culpa, é um evento planetário. Isso está acontecendo por todo o planeta e é cíclico, acontece periodicamente. Quem aqui achou que nós íamos acabar em 2012? É fácil, né? Já passou 2012, então dizer isso é comum, né? Não ia acontecer nada em 2012. Só que quase aconteceu. Passou próximo à Terra uma estrela anã magnética, 56 vezes o tamanho da Terra. E ela era pequenininha. E nos causou, inclusive, várias transformações. Por favor. Inclusive, quando ela passou, aparecia em todos os lugares, censurado. Google Sky e Sky Ela Map, passou, no período em que passou Heleninha, apresentavam esta imagem. Censurado.
Elenin é o nome que a NASA chama. Esse primeiro chamava Elenin C/2010X1. Também muito conhecido como segundo Sol, né? E uma referência muito interessante na nossa história, que fala o seguinte: esse primeiro Elenin passa a cada 3.600 anos próximo à Terra. Alguém aqui viu em 2012 um segundo Sol? Tivemos pessoas aqui que viram. Se vocês não viram, foi registrado. Viram Elenin. Este vídeo é uma pequena coletânea de vídeos encontrados no YouTube através da busca Segundo Sol ou Second Sun. Hoje, o YouTube tem milhares de registros espalhados por todo o planeta. E para você que reclama que nada vê, responda-se se você tem o hábito de olhar para o Sol. Parece muito lindo os sóis. Ali, ó. Ali tem os sóis. Ali tem outro. Gente, eu tô mostrando, ó. Um ali e outro ali, ó. Vocês acham que vocês só tem um só aqui em Nova York? Só em Nova York. Ali, ó. Nós não estamos mentindo. Nossa, que coisa de doido. Primeira vez que eu vejo isso. 2 sol, pessoal. 1, 2. Em 2011 e 2012. São essas imagens. É. Na Bíblia tá isso daqui. No Apocalipse tá. De julho, 11 de julho 2012. Muito estranho. Mesmo doido. Tá ali a bolinha mesmo assim em cima, né? Deixa eu aparecer de novo, peraí. Ali tá a bolinha, ó. Aqui em cima, ó. Vixe, doido, eu filmei. Olha aqui, ó, o cara apareceu. Nossa, vem. Eu não achei o filme. Ei, macho, que é isso aqui? Ei, doido, é um Niribu mesmo, mano. Caralho, doido. Olha aí, mano. Tá filmando? Tá filmando, mano. Caralho, aí, galera, a gente vai ser o novo planeta dia 28 de dezembro, que vai aparecer. Sou profeta, mas nunca vai acontecer essa bola. Mas rapaz, ela tá ali mesmo, e aí, ó. Cara, eu tô ficando doido, mano. Esse cara é mesmo doido. Esse aqui é mesmo doido. Não dá pra ver o olho não, olha isso aí, ó. Saiu lá, ó. De novo. Muitos podem dizer que é montagem da internet, mas imagens valem mais do que 1000 palavras. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar Reportagem da TV russa. do que os astrônomos diriam se tratar. Agora uma reportagem da TV chinesa. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar do que
os astrônomos diriam se tratar de um outro planeta. Não digo que não me surpreendi. Antes que eu visse você disse, eu não podia acreditar. Mas você pode ter certeza que seu telefone irá tocar. Muitas pessoas viram, está registrado. Que a briga agora brilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi 2 sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, Esse é o diagrama de órbita da NASA. derrubando com assombro exemplar. Ele informa todos os cometas, asteroides, planetas catalogados. De um outro planeta. Todos podem entrar nesse link, é informação pública. Não digo que não me surpreendi. Antes que eu disse, você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza. Entendam que é ciência. Tudo que eu falo, eu vou sempre provar de forma científica. Aquilo que eu falo não tem que tomar somente como base minha. Pesquisem. Isso é sempre muito importante. Pesquisar. Claro, passou em 2012, que era realmente um grande medo que trouxesse muitos problemas para a Terra, como trouxe. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas o que salvou exatamente a nossa pele? Um cluster de OVNIs. Existe um segundo objeto, e muito maior, seguindo Helenin. Não há dúvidas. Este fato foi confirmado por diversos cientistas usando equipamentos poderosos. Inclusive, esses cientistas informam que existe uma grande concentração de OVNIs seguindo um em sua cauda. Com base em relatórios publicados pela Agência Espacial da China, Sérgio Toscano, renomado astrônomo, disse que, por trás do cometa, há o que os cientistas chamam de cluster, que significa enxame globular, ou talvez uma nave alienígena, disse Toscano, diretor-chefe do Centro de Investigação Espacial da Argentina. A cauda do Lenin passou com aproximadamente 900 quilômetros de detritos. Vou até dar um enfoque aqui um pouquinho. É importante entender, quando o Toscano pegou e fez a explicação dele, tudo em forma científica. A Terra nunca sofreu um grande impacto, exceto no passado, e nós estamos sendo constantemente salvos. Eu tenho um dos documentários que vocês vão receber no link, é chamado OVNIs Abduções Salvando a Humanidade, onde eu mostro de maneira científica que eles têm nos ajudado o tempo inteiro. Ok? Na sequência. Não saiu na Globo, né? Pode ter passado em outros canais, mas a Globo não, na mídia em geral não saiu. Mas you to vote on the news, and here's the winner. There's a huge, hidden, heavenly body right here in our solar system. Evidence is mounting that either a brown dwarf star or a gas giant planet is lurking at the outermost reaches of our solar system, far beyond the planet Pluto. According to the British newspaper The Independent, the object is 4 times the size of Jupiter. Experts say the presence of such a massive object could explain why a barrage of comets has been coming from that direction. Mas, claro que passou uma matéria muito rápido e não foi reeditada, não foi passado posteriormente. Não é interesse. Eu sou sempre muito verdadeiro. Eu acho que é a melhor coisa do mundo a gente ser e falar o que pensa. É importante entender que essas informações são públicas.
Nenhuma matéria que vocês vão ver tem Deep Web no meio. Nada é escondido. As informações estão aí. Cabe a nós juntarmos um quebra-cabeça. Até dando sequência, uma coisa muito importante para que vocês entendam, que o nosso sistema solar, quando ele passou, o primeiro El Niño passou, ele causou uma série de problemas. Problemas em Júpiter, e acabou com a faixa equatorial sul de Júpiter. Inclusive, vocês podem ver no começo, em junho de 2009, estava normal. Quando passou o El Niño, ele tirou a faixa e depois a faixa voltou. Só para ter uma referência, aquela bola que tem ali no cantinho, cabe 2 terras. Cabe 3.000 terras dentro de Júpiter. Só que não foi só Júpiter, não. Aconteceu isso com vários outros planetas. Saturno. Saturno criou-se uma grande tempestade. Isso aqui é o site da NASA. É só vocês fazerem referência com datas. E essa tempestade simplesmente pegou a parte inteira, a parte superior de Saturno. Pode dar sequência. Inclusive, vocês podem ver nessa outra imagem, a parte em cima, inteira. Cabem 750 terras dentro de Saturno. Claro, cada planeta tem uma composição diferente, mas a forma que é atingido também aqui na parte da Terra. Nós sofremos as influências. Pode passar. Só que a Terra? Nós falamos de outros, citamos só apenas 2. Mas e a Terra? Aconteceu alguma coisa com a Terra? Tivemos uma explosão tridimensional gravitacional intensa. É o nome que é dado àquele efeito. Segura, por favor. O que acontece? O núcleo da Terra explodiu para todos os lados, gerando uma forte energia. As estações Atropena, elas fazem um cálculo de o que acontece no manto da Terra. E quando a aproximação do El Niño causou essa explosão. Naquela ocasião, o núcleo da Terra também começou a se identificar que não girava mais como normal. Essa é uma matéria num jornal sério. Mostra que o núcleo da Terra não gira mais devagar. Pode continuar. E uma coisa interessante, explodiram 6 vulcões em 6 países diferentes no mesmo dia. O que está mostrando? Que o manto da Terra é uma panela de pressão. Imagina uma forma de bolo dentro, o bolo inchando, 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 só que as tampas são os vulcões. Então o que acabou acontecendo? Explodiram 6 no mesmo dia, em 6 países diferentes, distantes. Inclusive aconteceu uma coisa muito interessante. Na internet, a gente faz uma série de pesquisas constantemente, estamos colhendo sempre mais informações e aprendendo o tempo inteiro. Conforme nós estamos aprendendo, um dia eu estava no site da NASA e eu esqueci o nome astrofísico. Pensei assim, El Niño C/2010, esqueci, eu coloquei só El Niño. Aí apareceram 2. Só que aí é aquela história, 2? E aí? O que quer dizer esse segundo? Claro, o que eu fiz? Eu fiz todos os testes que eu fiz no anterior, diagrama de órbita, saber onde ele estava em cada local, porque ele é o nosso agente transformador. É por causa dele que nós estamos tendo todas as alterações do planeta. E aí o que acabou acontecendo? Eu falei assim, espera um pouquinho. Eu vi esse vídeo. Nossa, tem um segundo. Ah, lembro que tinha um outro El Niño. Aí eu comecei a perceber que era um quebra-cabeça. Que havia muito mais. Porque as minhas pesquisas, inclusive, começaram depois de 2012. Eu não acreditava que aconteceria alguma coisa em 2012. Inclusive, na data, eu estava na praia. Então, o que acabou acontecendo? Quando eu comecei a fazer as pesquisas, eu comecei a entender que havia algo a mais. Mas, como eu sempre gosto de dizer, mas tudo escondido de nós. Na sequência. Inclusive, nós vamos ter que dar o merecido crédito a uma pessoa que descobriu isso antes da NASA. Um cientista muito brilhante, chamado Carlos Munhoz Ferrada. Vamos dar o devido merecimento a este cientista que descobriu tudo em 1939 e a NASA só em 1962. Carlos Muñoz Ferrada, astrónomo, sismólogo y científico, por más de medio siglo ha impactado al mundo con sus pronósticos astronómicos y geofísicos.
Una de sus más estremecedoras predicciones fue publicada en el diario El Sur de Concepción el jueves 19 de enero de 1939. En aquel entonces predijo que el 24 de enero de ese mismo año, a las 7:10 de la noche, un terremoto devastaría a Chile, pero nadie creyó en él. Efectivamente, con solo 4 horas de diferencia, su pronóstico se cumplió. A las 11:29 de la noche, durante 18 segundos, Chile tembló. Un gran terremoto destruyó 5 provincias en el sur de Chile, causando la muerte de 40.000 personas. El pueblo se aterró y todo quedó destruido. En la mente de los que sobrevivieron existía el recuerdo de aquel hombre que lo había anunciado unos días antes. Los pronósticos de Muñoz Ferrada continuaron confirmándose con el paso del tiempo. La serie de terremotos entre el 21 y el 25 de mayo de 1960, el poderoso maremoto que llegó hasta Alaska, el gran sismo de 1965 en Ligua y el terremoto de 1985 en Valparaíso, Chile, son algunos de los aciertos que aún los científicos modernos no han podido explicar. Con su ciencia geodinámica, este genio científico ha superado todas las leyes de la astronomía moderna. A través de sus cálculos, no tan solo ha acertado numerosos terremotos, explosiones volcánicas y alteraciones climáticas en diferentes partes del globo. Además, ha descubierto nuevos cometas y planetas, descifrando trayectoria, masa, brillo, coloración, coordenadas siderales y tiempos orbitales con increíble exactitud, antes de ser vistos por los grandes telescopios del mundo. Esto generó expectación mundial, causando que la Royal Astronomical Society of London reformara su política, declarando que por el caso poco usual del señor Muñoz Ferrada, todo nuevo cometa llevaría el nombre de aquel que lo calculó primero, y no del que lo descubrió por casualidad con un telescopio. Muñoz Ferrada también fue el primero en dar a conocer la trayectoria y perturbaciones por las cuales pasaría el famoso cometa Halley en su paso por nuestro sistema solar. Él indicó que a último momento el cometa alteraría su velocidad y pasaría más cerca del Sol. Efectivamente, el 12 de febrero de 1996, esto se cumplió. El brillante cometa se adelantó 36 horas en su tiempo orbital y pasó más cerca del Sol, a 85 millones de kilómetros. Luego de 59 años de investigación, este gran científico estremece nuevamente las bases de la astronomía moderna y a sus 90 años de edad rompe el silencio para revelar la trayectoria y las terribles consecuencias que muy pronto Hercólogos, o cometa planeta como él le llama, causará sobre nuestro mundo. Algo muy interesante es que usted hizo un estudio y trazó con cálculos y con todo la órbita de este cometa planeta, porque usted nos habla y nos dice que es cometa planeta porque su movimiento no es algo normal. No. Que tiene unas velocidades. Es un cometa planeta porque tiene órbita elíptica como cometa y porque tiene gran masa. Como planeta. Como planeta. Yo lo llamo entonces planeta cometa. O sea, un planeta con cola. Explica Muñoz Ferrada que este gran astro que se acerca cargado de energía cósmica no cumple las leyes de la mecánica celeste establecidas. Posee una órbita elíptica y viaja entre nuestro Sol y un Sol negro que se encuentra a 32 billones de kilómetros. Entonces aquí en este gráfico usted nos muestra, en el gráfico, ¿verdad?, de que en este lado está la Tierra, la órbita de nuestra Tierra alrededor del Sol. Sí, señor. Y que él penetra
en la órbita terrestre, aquí, pasando muy cerca de nuestra Tierra. Entonces tarda A 14 millones de kilómetros. 14 millones de kilómetros. Entonces acá usted en su gráfico nos presenta lo que es la estrella muerta o el sol muerto. En ese sol muerto él gira. Aquí a 92 kilómetros por segundo. Entonces, además de esos 92 kilómetros por segundo, él tiene otra velocidad, que es la más aterradora, ¿verdad? Que es la que se mueve muy Tiene rápido. 3 velocidades, hombre. Muñoz Ferrada confirma que este planeta viaja a 3 velocidades. Una alrededor del Sol Negro a 92 kilómetros por segundo. Otra cerca de nuestro Sol a 76 kilómetros por segundo. Y una tercera velocidad máxima. Lo máximo lo tiene en la mitad de la órbita. A 300 kilómetros por segundo. O sea, 1/1000 de la velocidad de la luz. Eso es rápido. Pronto acontecerá un evento que permitirá que el Hercólogos pueda verse a simple vista. Este cuerpo no va a pasar desapercibido. Todo el mundo lo va a ver. Y va a haber gran confusión. Más que confusión. Y le van a dar un sinnúmero de interpretaciones a este asunto. Mucho. Los astrónomos dirán que lo que se verá es Marte o cualquier otro planeta, pero en realidad es el Hercólogos. ¿Qué consecuencias sobre nuestro planeta? Las más terroríficas. Luego, Cada cual arrégleselas como pueda. Um grande problema dele é que ele nunca errou. Não queria levar para o túmulo e acabou passando para nós essa informação. Que nós não estaremos preparados realmente. Do jeito que o planeta está, não. Mas nós vamos nos preparar. Ok? He calculado 3 puntos triangulados de alta sismicidad que se aproximan. El norte de la costa del Mediterráneo, Francia y España. La costa sur del Pacífico, de Valparaíso a Arequipa. Y Java, Sumatra y Borneo. 3 puntos. Estos puntos van a ser terremotos de carácter volcánico. El Hercólogos causará devastadores terremotos y provocará una gran transformación. El gran campo gravitacional que trae ese astro nuevo, que hace 13.000 años que no penetraba y que 13.000 años atrás fue en los tiempos de Atlántida perdida, tiene resonancia y efectos que a los reflejos, que a la debilidad. Queda el gran cambio. ese gran cambio, el cual usted viene estudiando desde 1940, ¿verdad? Que viene estudiando ese astro. Van 59 años de documentación. Ese gran cambio es humano, además es a la Tierra, porque indica un cambio de polos. Es geofísico y humano. Geofísico y humano. Y se habla de que va a haber un cambio de los polos magnéticos de la Tierra. Son tantas las cosas que lamentable la humanidad no está preparada. El cambio viene. La destrucción viene. Y, más que nada, afectará a la humanidad en su existencia, en su producción, en su subsistencia misma. 13.000 anos. Vamos memorizar esse número. Ele fala que passa a cada 13.000 anos e quando passou foi na época da Atlântida. Bom, não precisamos nem lembrar o que aconteceu na época da Atlântida, não é verdade?
Só que o interessante, esse dado, nós sempre cruzamos com informações oficiais, por mais que ele, como astrônomo, é uma informação oficial. A NASA chama esse segundo astro também de Lenin. Só que Lenin P/2011 NO1. É um segundo nome porque tem uma característica diferente. Inclusive, existe uma coisa muito interessante. Eles falam, quem descobriu foi Leonard Lenin em 2011. Mas, oficialmente no site da NASA, foi descoberto em 20 de janeiro de 62. Qualquer um deve entrar no site da NASA, seguir as referências que vocês vão receber e vocês irem tirar as mesmas conclusões. Desde 1962, a NASA já tem a informação que estaremos passando por tudo isso. E vocês vão entender fundamentalmente porque depois eles já se prepararam. Depois houve uma série de situações que corrobora porque eles sabiam antecipadamente. Mas vocês acham que é só a ciência que fala sobre isso? Veja o que a nossa história nos conta. Conheça seu passado para conhecer seu futuro. Mas os povos antigos também falavam de um agente transformador que vem a cada 13 mil anos. O olho de Horus. Terceira parte. A Esfinge, guardiã do horizonte. Vamos continuar a história da Escola de Mistérios do Olho de Horus, uma casta sacerdotal fechada que foi um verdadeiro poder no Egito. Foi organizada por sacerdotes sobreviventes ao dilúvio, possuidores de registros e conhecimentos da desaparecida civilização Atlante. Seres muito evoluídos que viram o cataclismo como oportunidade de estruturar uma nova civilização dedicada ao aperfeiçoamento espiritual. Utilizaram os templos como livros vivos para revelar as verdades sobre Deus e o funcionamento do universo, acelerando a evolução de seu povo. A Esfinge revela movimentos astronômicos registrados há milhares de anos e comprovados no ciclo anterior pela humanidade atlante. A crença hoje é de que Atlântida foi um mito. Analisaremos estes signos para entender que a Esfinge é o maior e mais antigo registro do tempo sobre o planeta. A primeira data marcada é a do Zep Tepi, o Tempo Novo, o momento em que se inicia o tempo zero da nova civilização depois do dilúvio. O Zep Tepi é o primeiro passo no caminho de aperfeiçoamento espiritual da humanidade. A Esfinge é a primeira pedra desse caminho. A segunda data estabelecida é a do último cataclismo, que aconteceu há 13 mil anos. O dilúvio foi chamado universal porque aconteceu em todo o planeta simultaneamente. Não foi um fato restringido apenas ao Egito. Os sábios sacerdotes tinham registros anteriores de outros cataclismos. Um deles ocorreu no início da civilização Atlante, há aproximadamente 38 mil anos. Sabiam que essa destruição era cíclica e acontecia a cada ano cósmico. Esse conhecimento lhes confirmou que os astros marcam a duração de todos os ciclos nas diferentes escalas do universo.
As características da esfinge revelam a importância de todos os níveis e escalas do grande ciclo cósmico. A volta do sistema solar ao redor do centro da galáxia determina a duração das estruturas físicas que sustentam a organização humana, pois a cada 25.920 anos acontece um cataclismo, dando lugar a uma nova forma de desenvolvimento, uma possibilidade diferente de organização. As estruturas que organizam a vida e o desenvolvimento da humanidade sofrem destruições periódicas. Ao final de cada ciclo cósmico, grandes mudanças acontecem no Sol, causando fortes alterações climáticas que destroem tudo o que foi construído na Terra. Os sacerdotes do Olho de Horus ensinaram que isso fazia parte do processo criado por Deus para permitir novos desenvolvimentos sobre a Terra, novas expressões que permitam encontrar diferentes formas de ver o universo. É como se o corpo da humanidade morresse a cada 25.920 anos para renascer numa forma mais perfeita, assim como acontece com o homem, mas na escala coletiva de uma mente maior. Abaixo, perto do Equador, existem 12 constelações zodiacais. Se soubermos sobre qual das 6 constelações polares e das 12 constelações zodiacais está situada a Terra num determinado momento, poderemos estabelecer a data correspondente. O sistema solar dá voltas ao redor da galáxia sobre uma linha imaginária chamada eclíptica. Cada volta dura 25.920 anos, um ciclo eterno, chamado de ano cósmico pelos sacerdotes egípcios. Eles dividiram essa volta de 360 graus do sistema solar pela abóbada celeste em 12 setores de 30 graus cada um. O Sol os atravessa em 2.160 anos. São as 12 constelações de estrelas. Cada uma tem o nome de um animal, o círculo de animais, o zodíaco. É durante essa volta que o planeta recebe as diferentes energias das 12 constelações ou signos zodiacais, que definem o destino do homem em cada reencarnação e as circunstâncias difíceis de aprendizado que deve viver. Partindo da posição que ocupa o sistema solar atualmente sobre a eclíptica, ao 0 grau, finalizando a Era de Peixes, entrando na Era de Aquário, retrocedemos 180 graus. Aqui se encontrava o sistema solar há 12.960 anos, 180 graus para trás, na constelação de Leão. Os cientistas atuais dizem que aproximadamente nessa época aconteceu o final de uma era, quando o gelo se derreteu e aconteceu o dilúvio. Vamos destacar alguns fatos reais que demonstram estas informações. Primeiro, este agente transformador, que a NASA chama de Elenin, está exatamente na constelação de Leão. Coincidências? Esse agente está exatamente na constelação de Leão. Os egípcios falaram. E um critério muito importante para entender: o primeiro Elenin que passou, a força magnética dele vinha do Sol até Saturno. No documento astrofísico que vocês vão receber, vocês vão ver tudo isso detalhado. São 80 páginas extremamente técnicas. Ok? O segundo Elenin, a força magnética dele pega todo o nosso sistema solar, porque ele é muito maior. Inclusive, vocês vão ver em maiores detalhes um pouco mais para frente.
O que é importante entender? Constelação de Leão, da onde vem? Mas o que nós fizemos? Nós fizemos um cálculo de 1 semana, agora, na constelação de Leão. Todos podem fazer esse exato. Acompanhando o Helenim P/2011 NO1 pelo Google Earth, no infravermelho. Registros realizados de 19 a 26 de agosto de 2015, sempre às 12 horas. Esta imagem é pelo leitor óptico. Agora vejam pelo infravermelho. 19 de agosto. Observe como o Sol está próximo a Helenim. 20 de agosto. Cada vez se distanciando de forma muito rápida. 21 de agosto. 22 de agosto. Rapidamente se distancia. 23 de agosto. Por isso a dificuldade de ver constantemente o Helenim próximo ao Sol. 22 de agosto. O seu ponto mais distante em apenas 4 dias. 25 de agosto. 26 de agosto. Tudo é uma questão de ângulos. Todos podem fazer isso. Qual a diferença? Por que infravermelho? Porque ele é energia. Ele não tem luz própria como o nosso Sol. Ele é energia. Então tem que ser feito sempre através do infravermelho. E aí é onde está a grande diferença. De por que em determinados momentos você consegue vê-lo com facilidade e outros não. Por que vê-los com facilidade? Porque ele reflete a luz do nosso Sol. Ele não tem luz própria. Ok? Na sequência. Mas vocês acham que os governos não estão preparando a sua população para o que vai acontecer? FEMA, Super Defesa Civil Americana, colocou esse comercial no ar. E se um desastre acontecer de repente? E se a vida na forma que você conhece tornar-se de cabeça para baixo? E se tudo que lhe é familiar se tornar quieto? Antes que um desastre ponha o mundo da sua família de ponta cabeça, só depende de você estar pronto. Pegue o kit, faça um plano, esteja informado hoje. Vocês perceberam que eles estão levitando? Não estamos falando de terremoto, não estamos falando de tsunami, ataque terrorista. Eles estão levitando. Inclusive, no comecinho, tem um dinossauro levitando. Mensagem bem subliminar, né? Mas vejam novamente, que agora vocês vão ver isso com uma ótica diferente. E se um desastre acontecer de repente? E se a vida na forma que você conhece tornar-se de cabeça para baixo? E se tudo que lhe é familiar se tornar quieto? Antes que um desastre ponha o mundo da sua família de ponta cabeça, só depende de você estar pronto. Pegue o kit, faça um plano, esteja informado hoje. Pegue o kit, faça o plano, esteja informado hoje. Eles estão preparando a população. Inclusive, uma cultura meio comum nos Estados Unidos é de proteção contra furacões, terremotos. Já existe uma cultura nesse sentido. O objetivo aqui não é causar pânico, por mais que algumas pessoas aqui podem estar passando mal.
tá? Espero que não. Mas o objetivo é mostrar o que está acontecendo para que nós também sigamos o mesmo caminho. Nós possamos nos unir e também nos proteger sobre tudo que está acontecendo. Mas vocês acham que só é a FEMA que avisou? Vejam a NASA, mandando um e-mail para todos os seus funcionários e colaboradores. Permitam-me falar com vocês da família NASA sobre a preparação para emergências. A NASA recentemente participou de um exercício na FEMA denominado Horizonte de Águia, como parte de uma continuidade de operações e exercícios do governo que fazemos anualmente. Eu fiquei a par de algumas coisas que têm a ver comigo e o preparo da minha família. E eu quero falar com vocês um pouco sobre isso. Sabe, nós e a NASA somos organizações incrivelmente únicas. Nós somos as únicas organizações do governo federal responsável pela segurança física e o bem-estar do nosso povo, não somente aqui na Terra, mas também fora desse planeta. Minha experiência no ofício de astronauta e como oficial ativo da Marinha, sempre falamos sobre o preparo da família e por ter certeza que havia um programa viável de apoio. Eu tenho preocupações de que o nosso programa nesse momento não é tão bom quanto deveria ser, e que peço que cada um de vocês da família NASA, quer que estejam na costa leste, oeste, ou do Golfo, ou na região dos Grandes Lagos, que pense sobre desastres naturais que podem acontecer em sua região. Pense num ataque como o de 11 de setembro que pode vir de forças externas. E converse com sua família sobre o seu trabalho e o que os familiares precisam fazer em frente ao imprevisível. Desenvolva um plano de preparação para uma emergência em sua casa. Disponibilize um kit de suprimentos de emergência. A maior parte dos que moram ao longo da costa do Golfo sempre tem um kit de emergência no caso de furacões. Eu não tenho certeza se as pessoas que moram na costa oeste pensam em terremotos ou semelhantes, mas tem um kit de emergência em sua casa. Pense num plano de comunicação. Aonde vamos nos encontrar no caso de uma emergência, quando todos estão em diferentes pontos da cidade? O que faremos? Vamos ligar uns aos outros pelo celular? Pense sobre isso. Se tiver animais de estimação, pense sobre um plano de preparação para emergências. Certifique-se que serão cuidados quando vocês estiverem espalhados em todos os lugares da cidade. Se tiver algum membro da família que exige cuidados especiais, faça um plano de preparação para as necessidades especiais. Os maiores bens para que nós possamos cumprir nossa missão com sucesso é que há pessoas, principalmente nossas famílias, que estão sendo cuidadas para que nós possamos vir ao trabalho e nos sentirmos bem. Sabendo que se surgir uma emergência, nossas famílias serão cuidadas. Assim eu pediria de novo, sente-se com sua família e pense o que faria numa situação de emergência. Espero que você abrace e apoie o programa de prevenção da família. À medida que todos nós nos preparemos melhor em como lidar com emergências, saiba tudo sobre o assunto. Saiba o que você vai fazer, saiba o que a sua família vai fazer. Mas acima de tudo, esteja preparado. E nós também, preparados. Mas eles estão preparados. Evacuação Vejam. em massa. Cruzam as rodovias americanas de um lado para o outro. 600 campos de concentração já foram criados nos Estados Unidos nos últimos anos. Já passam de 5 milhões de caixões comprados pelo governo e estocados em diversos estados americanos. Diversos trens, presídios de 3 andares, já foram construídos pelo governo americano e estão prontos para o uso. Estão sendo construídos neste exato momento em ritmo acelerado centenas de cemitérios coletivos, cobrindo quilômetros de comprimentos em diversos estados americanos. As catacumbas de concreto se estendem por quilômetros em diversos estados americanos.
Recentemente descobriu-se que estão guardando escondidos no deserto próximo à reserva indígena centenas de aviões que estão prontos para decolar, não se sabe para onde. Estão sendo vistos trens cegonhas da FEMA gigantescos com 3 andares e capacidade para transportar diversos automóveis de uma só vez. Ninguém sabe para quê. Um americano, no seu ultraleve, conseguiu sobrevoar e filmar uma das garagens da FEMA. Nesse local, onde antes era uma região pantanosa, hoje se encontra uma garagem contendo milhões de ônibus de evacuação maciça da FEMA. A musiquinha não foi eu que pus, tá? Entendo, preparação existe. Está havendo uma forte preparação. Inclusive, vocês podem pesquisar na internet, vocês vão ver muitos vídeos que falam a esse respeito. A preparação está sendo cada vez massiva. Lembra que eles descobriram em 62? E se vocês acham que os bunkers são extremamente protegidos, são extremamente escondidos, entrem no Google e digitem FEMA Camps. Vocês vão ver o endereço de quase todos. Inclusive, vocês vão receber um link que já vai automático até para vocês pesquisarem. Então, tudo aquilo que parece ser um sonho ou uma ficção hollywoodiana é realidade. Nós estamos falando de instituições extremamente sérias, nós estamos falando de informações oficiais, nós estamos mostrando realidade. Claro, muitas vezes a mente, como eu disse no começo, não quer que a gente acredite que isso é verdade. Porque ninguém nos contou, ninguém está nos preparando. O que nós estamos mostrando aqui é realidade. Claro, com um plano B. Não é simplesmente chegar e falar, olha, está acontecendo todas essas coisas, e agora? Existe esperança? Sim. Falaremos mais para frente. Uma outra coisa muito importante, eles já estão fazendo isso há um bom tempo. E não é só com os bunkers. Protecting national secrets, the government goes deep underground, a virtually indestructible mine filled with files, patents, and secrets. It's the place Bill Gates chose to protect some priceless artifacts. And I got to see what few eyes have seen inside Iron Mountain. Drive an hour north of Pittsburgh, Pennsylvania. It's rural, rolling pastures, lazy cows, not much to see. Or so you think. There's security cameras all out here. Yes. Iron Mountain is one of the most protected places on Earth. The Yellow Gates guard an abandoned mine, 3 miles long and 2 miles wide, 220 feet underground, with vault after vault of historic treasures and government secrets. It's what's on those papers that makes them incredibly important. This is where the government keeps patents of countless inventions. The Social Security Administration is here. If you're a retired federal employee, your file is down here too. There's an endless maze of dark corridors that stretch into blackness. Vaults don't hold fancy jewelry or rare paintings. Vice President Chuck Dowdy tells me it needs to be worth a whole lot more. So we are looking at the future home of... This will be the future home of Smithsonian Institute, one of their records facilities. Iron Mountain guards real records too. More than 700,000 original master tapes of some of the most famous and hard-to-find audio recordings. We have Frank Sinatra's original single, Night and Day. Night and day. These are the recordings used to make the CDs we buy at the store. From Michael Jackson's Studio Masters to Seattle's own Dave Matthews Band, even the King himself. Here's an older Elvis with some tunes on it. There are dark secrets in the mountain too. The charred evidence from United Flight 93 brought down by terrorists on 9/11 is heavily guarded in one of the underground vaults. It's no secret who their biggest client is. The biggest client by number of employees would be sections of the federal government. There are branches of the government I've never seen before, like the U.S. Investigation Services. But Dowdy is very tight-lipped about who does what and what's stored within these walls.
Do you ask them, what do you want us to hold for you? We do, and actually our customers are very forthright in telling us whether they want us to publicize their names or they don't want anybody to know their names. 95% of their customers demand complete secrecy, and guarding the information is Iron Mountain's greatest strength. Iron Mountain is like an underground city. They have their own water, their own sewage, their own fire department, and their own security team. And management tells me they have never, ever had a security breach. That flawless record is why the world's richest man keeps some of the world's greatest treasures here. Bill Gates' company Corbis owns the rights to millions of historic images, one-of-a-kind originals. Corbis preserves them in Iron Mountain. These pictures are more valuable than diamonds, and they're treated that way. So you might be wondering why Pennsylvania? Well, Iron Mountain is in Pennsylvania because of stability, 0 earthquakes. The facility has to be fail-safe because Iron Mountain is also a relocation major company. Mas também existe bunker de sementes. Planeta, a passagem bíblica que descreve a arca em que Noé reuniu todas as espécies de seres vivos para o repovoamento da terra depois do dilúvio. É que a partir de hoje, uma galeria gelada guardará sementes de vegetais do mundo todo. Quem conta é o correspondente da Rede Globo em Londres, Marcos Lozecan. 50 graus abaixo de zero. Essa ilha gelada no extremo norte da Noruega foi escolhida para a construção de uma super caixa-forte subterrânea, capaz de suportar desastres naturais como tsunamis, terremotos, enchentes, incêndios. No coração de Svalbard, uma gigantesca montanha coberta de neve, será guardado um dos maiores tesouros da humanidade. Amostras de sementes de todos os vegetais comestíveis conhecidos da Terra. Cerca de 4 milhões e 500 mil espécies. As sementes vão ficar guardadas numa galeria construída a 125 metros de profundidade. A temperatura ficará ao redor de 20 graus negativos. Segundo cientistas que desenvolveram o projeto, esse frio é ideal para preservar as sementes para sempre. O diretor do projeto conta que virão amostras dos 4 cantos do mundo, inclusive do Brasil. A primeira remessa foi enviada por nações da África, sementes de 120 espécies de arroz. Com mudanças climáticas e catástrofes naturais ameaçando nosso planeta, tínhamos que fazer algo assim, disse hoje, durante a inauguração, o primeiro-ministro norueguês Jens Stoltenberg. O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, disse que, embora o custo da obra, equivalente a 10 milhões de reais, tenha sido pago por países europeus, ninguém será dono absoluto da chave do cofre. Agora oficial, né? Saiu na Globo. É um quebra-cabeça. Os governos estão se preparando. Inclusive, existem alguns países que já estão construindo tudo submerso. Na Finlândia, já estão construindo embaixo. Na Suíça é tão organizado que todas as pessoas têm que construir os seus bunkers embaixo de suas residências. E um detalhe, passa um fiscal ainda verificar se você tem alimento para no mínimo 6 meses, senão você é multado. De tão grande a preocupação, porque, claro, eles sabem o que está para acontecer. Então, como eu falo, são peças de um quebra-cabeça que, quando você vai juntando, você percebe que isso é muito maior do que nós acabamos vendo no nosso dia a dia, porque nós ficamos presos no nosso dia a dia. É a carreira, é o trabalho, são todas as coisas que nos prendem, e muitas vezes propositais. E vocês acham que nós não estamos sendo avisados? Prestem muita atenção nessa matéria que vai passar, e até de uma certa maneira, rápida demais, pela importância do que ele fala. O sistema solar vem passando por mudanças nunca registradas, a começar pelo Sol. Cientistas de vários países vêm acompanhando as transformações para tentar antecipar alguma alteração drástica que possa afetar os demais planetas, inclusive a Terra.
Vamos começar pelo Sol, que é o centro do nosso sistema e responsável por toda a vida existente na Terra. O Dr. Mike Lockwood, do laboratório Rutherford Appleton, na Califórnia, constatou que o campo magnético do Sol se tornou 230% mais intenso em um século. Se esse fenômeno se acentuar, as comunicações aqui em nosso planeta podem ser prejudicadas. Em Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol e o mais quente, uma inesperada calota polar de gelo se formou, além de um campo magnético. Vênus, a aurora nesse planeta aumentou em 2.500 vezes num período de 40 anos. Em Marte estão sendo registradas sucessivas tempestades e um aquecimento incomum que destrói as camadas de gelo dos polos. Júpiter, mais de 200% de aumento no brilho das nuvens de plasma. Os gigantescos cinturões de nuvens na atmosfera do planeta mudam de cor constantemente e focos de radiação surgem e desaparecem de uma hora para outra, enquanto corpos celestes mergulham a todo instante nas nuvens do planeta. Em Saturno registram-se alterações sensíveis na atmosfera, como o aparecimento de raios, especialmente na área equatoriana. Urano, grandes mudanças no brilho, além de intensa formação de nuvens. Vale lembrar que esse planeta era conhecido por ter uma atmosfera bastante calma. Netuno, aumento de 40% no brilho da atmosfera. Plutão, a pressão atmosférica cresceu em 300%. Na Terra, registra-se uma alteração no eixo do planeta, além de evidentes mudanças climáticas. A atividade vulcânica aumentou 500% entre 1875 e 1975, enquanto o número de terremotos cresceu 400% desde 1973. Apenas nas 3 décadas situadas entre 1963 e 1993, o número de desastres naturais, como furacões, deslizamentos e inundações, aumentou 410%. O campo magnético da Terra está em declínio. Embora esse fenômeno tenha se iniciado há cerca de 2.000 anos, a taxa de redução se tornou mais rápida nos últimos 500 anos. E nas últimas 2 décadas, ela tem apresentado sucessivas variações de intensidade. Os cientistas admitem que nem todos esses fenômenos estão interligados, mas acreditam que é preciso acompanhá-los de perto, a fim de detectar eventuais mudanças que possam afetar a vida na Terra. Mas não está acontecendo nada. Mas não está acontecendo nada, né, gente? Matéria jornalística. Ele fala tão rápido que a gente quase não consegue entender, né? Por que eu estou usando essa expressão? Porque tudo que passa de informação com esse grau de importância está sendo jogado muito pouco, ou quase nenhuma vez. E ainda no meio de matérias irrelevantes perto desse tipo de matéria. Pela mídia, nós não vamos saber a verdade. O planeta ele já está se alterando. Com a passagem do primeiro El Niño, o que aconteceu? Nós começamos o processo de inversão dos polos magnéticos da Terra. Se vocês pegarem uma bússola hoje, ela não aponta mais para o norte, porque ela sempre se baseia pelo polo norte magnético, que hoje está na Sibéria. Inclusive, vocês vão receber o link da declinação magnética do site do NOAA, para que vocês possam fazer exatamente o cálculo de forma correta. Então, o que acontece? Existe um problema. Quando nós começamos a fazer a troca do Polo Norte vai ficar para o Polo Sul e o Polo Sul vai ficar para o Polo Norte, um dos problemas é que o nosso campo de força da Terra enfraquece. Inclusive, vamos falar em mais detalhes um pouco mais para frente. Você já tem notado algumas outras coisas diferentes? E a nossa Lua? A Lua não tem sorrido para nós? Já tem percebido isso? A Lua sorrindo? Mas essa é a Lua. Isso é uma das muitas imagens. Eu, particularmente, já vi várias vezes a Lua sorrindo. Inclusive, algumas vezes até com um chapeuzinho, né? Ao contrário. Vocês já se perguntaram por que disso? Muitas vezes fala-se, não, mas é um evento raro. Tão raro que ninguém dá explicação. Esse é uma informação oficial. Esse é a nossa Lua.
Essa é uma imagem gravada do ano inteiro. É uma informação oficial. Observem, em algum momento ela está sorrindo para nós? Na parte superior à esquerda é o movimento que ela faz em volta da Terra. Abaixo é a oscilação dela no eixo. Isto não muda. Ela vai aumentar, vai diminuir por aproximação com a Terra, mas isso não muda. Só que aí você pergunta, mas poxa, tô vendo a Lua sorrir e ela não muda, e aí? Vocês já se perguntaram o que está acontecendo? O que acontece não é a questão da Lua, porque a Lua ela recebe a luz do Sol e não importa se ela ficar mais para a esquerda, mais para a direita, é uma questão de luminosidade, não altera de forma nenhuma. O que altera somos nós. O Elenin, pela força gravitacional dele, ele puxa a Terra. O polo norte de Elenin atrai gravitacionalmente o polo sul da Terra. O polo sul de Elenin aciona gravitacionalmente o polo norte da Terra. Só que nós somos uma bola solta no cosmos. Só que nós não sentimos. Essa é a grande diferença. Em 4 horas eu particularmente já vi a Lua sorrir e voltar ao normal. O que quer dizer exatamente isso? Só que atualmente ela está fazendo isso por causa da força gravitacional de Elenin. Isso é importante salientar pelo seguinte: como nós somos uma bola solta, nós sofremos as influências do cosmos. Lembra no começo o tamanho dos planetas? Como nós somos uma poeira de espaço? Então, com facilidade, outros corpos que passam de forma cíclica têm força para isso. Só que nós estamos falando do segundo Elenin, que é uma estrela anã magnética. Imaginem um superimã gigante, causando todos esses problemas na Terra. Inclusive, essa é a forma natural da questão da rotação do eixo da Terra. Pode seguir. Agora a parte interessante. Vocês estão sentindo que nós estamos num clima normal? Não parece verão? Já se perguntaram? Por quê? Pode seguir. Porque nós estamos no verão. A Terra está sendo mantida na constelação de Aquário. Qualquer um de vocês deve fazer isso. Não nem pode, deve. Eu entrei simplesmente no Google Earth, coloquei Sol. Aí ele está mostrando atrás a constelação de Aquário. Aquário é janeiro. Por quê? Todos nós, conforme a gente nasce, o período que você nasce é referente à constelação que está atrás do Sol. Hoje, as pessoas que nascem sofrem as influências de Aquário, não de Leão. Então, o que acaba acontecendo? Nós estamos no movimento de translação, devido à força gravitacional do Elenin, nós estamos sendo mantidos como se fosse em janeiro. Se é para mais ou se é para menos, eu não sei e, sinceramente, não faz diferença. É só observar o clima. Não é um clima de verão? Só que eu vim observando isso há um tempo e não tem mudado. Eu quero que vocês entendam principalmente uma coisa, que nem Nostradamus disse que ele está correto, que nem Ramatiz disse que está correto. O segundo Elenin, conforme o diagrama de órbita da NASA, ele vem numa curva eclíptica, ele vem de baixo para cima do Sol. Então ele vai passar por baixo do Sol, vai dar a volta e depois encontra conosco na Terra. E o interessante, lembra que Carlos Munhoz Ferrada disse que ele estaria passando a uma unidade astronômica? A NASA diz que é 0,7. Bem próximo, né? Eu acredito mais no Carlos Munhoz Ferrada. Ele não errou nenhuma vez. Elenin é muito grande, vocês vão ver mais para frente. A força gravitacional dele é muito grande. Nós somos uma bola solta no espaço.
E isso é importante para que todos entendam. Mas, importantíssimo lembrar, não é a primeira vez que o planeta passa por isso. Nós passamos periodicamente. A Terra tem 4,3 bilhões de anos e nós ainda estamos aqui, não é verdade? É sempre um recomeço. Eu gosto muito de frisar isso. Aqui não é o final dos tempos. A vida como nós conhecemos, dentro de poucos anos, vai se mudar completamente. Mas é um recomeço. A Terra não será destruída, passará por profundas alterações, como já está passando. E não é que nem o filme 2012 não, viu? Que acha que vai chegar no dia tal e vai acontecer tudo. Não, não é. As coisas já estão se agravando aos poucos e cada vez vai piorar. Ok? Inclusive é importante salientar que os filmes também estão nos preparando para o que vai acontecer. Vejam. Preparando-nos para o que vai acontecer. A falha de San Andreas. Mensagens subliminares para fatos futuros e reais. Primeiro, eles mostram que vivemos uma vida sem saber o que está para acontecer e, de repente... Harrison said you're taking off with Blake for a few days. Yeah, tomorrow I'm gonna drive her back up to school. I can't believe she's in college already. I know. Hey, honey. Hi, Dad. Hi. Everything okay? I wanted to tell you I was sorry for how I acted yesterday. No, Ray, really. No, Emma. 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 Oh, my God. E depois eles mostram que sabe o que vai acontecer. People need to know that the shaking is not over. We'll get hit again. And it's going to be a bigger monster. I've been for a walk. Oh my God. The Earth will literally crack open. And you will feel it on the East Coast. This whole chunk of land will be decimated. Are you saying the whole San Andreas fault might go off? Everybody down! Yes, that's exactly what I'm saying. We are going now! I'd be safe from war if I was an island. We can't stop it. We can't prepare for it. California dreaming of. It will be a global event. Será um evento global. I love you, Dad. I cannot emphasize this enough. You need to get out, and I mean now. If you can't, God be with you. All right, hold on! We gotta get over it before it crashes! I love you, Dad. Don't you quit on me! I'd be safe from war if I was an island.
Esta mensagem está no trailer oficial do filme. E quando você entra no site, no livro Propaganda do Silêncio, o jornalista e escritor Ignácio Hammond descreve qual é a mensagem que está sempre presente nos filmes de desastre. Em todos os casos, o desastre provoca uma espécie de estado de emergência, em que todos os poderes e meios de transportes vão para as autoridades federais, estaduais, a polícia, o exército ou a tripulação, retratados como um último recurso. Somente essas instituições são as únicas capazes de enfrentar os perigos, a desordem e a decadência da sociedade ameaçada, graças à sua estrutura e conhecimento técnico. Como se fosse impossível apresentar ao público em geral um desastre que não foi resolvido pelas autoridades do Estado, os poderes governamentais. Claro, não estamos falando do Brasil. Filmes são preparações para o que está para acontecer, para que todos aceitem com facilidade. Você é um homem que aceita o que vê, porque pensa estar sonhando. Ironicamente, não está muito longe da verdade. Você acredita em destino, Neil? Não. Por que não? Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. Eu sei exatamente o que quer dizer. Desde que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela. Ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar. Quando vai à igreja. Quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neil. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto, não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais.
E nós também. Os filmes são preparações. Inclusive, uma coisa muito interessante, que o filme A Falha de San Andreas, ele já estava pronto fazia quase 2 anos. Ele foi colocado agora. Então, é interessante a gente pensar que toda vez que vai acontecer alguma coisa séria, vem os filmes nos preparando, ok? Vamos dar uma pequena paradinha, uns 10 minutinhos para dar uma respirada. Sei que o assunto é pesado, mas é necessário. Na segunda parte, vamos falar também de esperança, ok? Marte. Vênus. Terra. Netuno. Urano. Saturno. Júpiter. O Sol. Sirius a estrela mais brilhante. Quase 2 vezes o tamanho do Sol. Pólux, gigante laranja. 8 vezes o tamanho do Sol. Arcturus, gigante vermelha. 20 vezes o tamanho do Sol. Aldebaran, gigante laranja. 45 vezes o tamanho do Sol. Rigel, supergigante azul. 80 vezes o tamanho do Sol. Eta Carinae, estrela binária. 90 vezes o tamanho do Sol. Pistol Star, hipergigante azul. 150 vezes o tamanho do Sol. Rho Cassiopeia, hipergigante amarela. 450 vezes o tamanho do Sol. Antares, supergigante vermelha. 700 vezes o tamanho do Sol. Betelgeuse, estrela variável semi-regular. 900 vezes o tamanho do Sol. Mu Cephei, supergigante vermelha. 1.500 vezes o tamanho do Sol. VV Cephei, hipergigante vermelha. 1.900 vezes o tamanho do Sol. VY Canis Majores, hipergigante vermelha. A maior estrela conhecida. 2.100 vezes o tamanho do nosso Sol. Somos do tamanho de poeira do espaço. Agora entendam o nosso movimento no universo. Este é o velho conceito que aprendemos na escola. Os planetas orbitando em volta do Sol. Este conceito está errado. Na verdade, o Sol é um cometa, viajando a uma velocidade de 70.000 km/h, 20 km por segundo. Tudo está em movimento. Completamos uma volta na galáxia a cada 26.000 anos, chamada de ano cósmico. Em nossa galáxia existem 100 bilhões de sistemas solares. Num universo
formado por 100 bilhões de galáxias. Viajamos em forma de espiral. Esta cauda, chamada de hélio-cauda, possui 13 bilhões de quilômetros. Maiores informações da hélio-cauda no site da NASA. Palestra Transição Planetária, as Verdades Escondidas. Segundo semestre de 2015. Bem-vindo a todos, agradeço a presença de todos. Gostaria de também fazer um outro agradecimento. Muitas pessoas causaram a possibilidade de nós estarmos aqui. Todo projeto, quando nós fazemos, se não tiver a união de pessoas, não dá certo. Então, muitas pessoas da comunidade, pessoas que estão presentes, propiciaram a que nós viéssemos para cá, pessoas que também estão ausentes, mas participaram de forma direta e indiretamente, para que nós estivéssemos em Brasília, fazendo essa palestra na Câmara Legislativa. E vocês, com certeza, agradeço a presença de todos vocês. É importante entender que tudo é ciência, mas é uma ciência diferente, porque é aquela ciência que juntou várias informações e entendeu que era um quebra-cabeça. E é isso que nós fizemos. Montamos um quebra-cabeça. Claro, de várias evidências diferentes, nós somos levados a aprender. Muitas vezes, todas as coisas que nós vamos falar, a mente de vocês vai querer enganá-los. Vocês vão dizer o seguinte: isso não é verdade. É a famosa distorção cognitiva. Se recusa, porque querendo ou não querendo, a nossa nova realidade, ela vai obrigar a todos nós a sairmos da zona de conforto. O mundo, como vocês conhecem, está mudando. E claro, vocês já observaram isso. O sol não nasce mais no mesmo lugar. Não se põe mais no mesmo lugar. Sol de meio-dia é sol das 10 horas. A lua está super estranha. Tem dias que a lua nem aparece. A lua sorrindo para nós, eu vou explicar mais para frente sobre isso. Várias coisas são extremamente estranhas. Cruzeiro do Sul de ponta cabeça. Várias e várias informações que passa totalmente desapercebido. Porque a nossa zona de conforto e o dia a dia, as preocupações, o trabalho, a carreira, sempre nos levam para se preocupar em outras vertentes. Então, muitas coisas que vão ser mostradas aqui, para não dizer tudo, vai simplesmente fazer com que vocês repensem muitos conceitos. Porque o objetivo aqui é um projeto de 3 etapas. A primeira etapa é despertar as pessoas para a realidade, mas a verdadeira, não aquela que passa na televisão. A segunda etapa é mostrar para vocês que existe possibilidade, sim, de nós fazermos um grande trabalho. E a terceira etapa é a execução do trabalho, que só vai ser feito com a ajuda de todos vocês. Se vocês não estiverem envolvidos no projeto, o projeto não dá certo. Uma das coisas que eu falo, eu preciso diretamente dentro desse projeto 6.000 pessoas, que inclusive vão estar morando conosco nessas colônias que nós vamos construir, que nós vamos falar mais para frente, mas primeiro vocês precisam entender o motivo. Como eu digo, em muitos momentos a mente vai enganar. A mente vai falar assim: não, isso não está acontecendo, isso é absurdo demais. Podem ter certeza. Aí o que eu falo, vão nas fontes, não precisa acreditar em nós. Vocês vão ter todas as fontes oficiais. Isso que é extremamente importante. Inclusive, muitos conceitos vão ser quebrados hoje. Quer ver um conceito simples? O sol é quente. Televisão, né? Parece ser tão bobo, né? O sol. Como é que um palestrante fala que o sol não é quente? Tá bom, então me expliquem o seguinte: na distância da Terra até o Sol,
são 149 milhões de quilômetros. Só que a temperatura é menos 400 graus. Mas o Sol não é quente? Deveria ser quente. O que acontece é que nós somos doutrinados a aprender sempre com essa visão, que é energia. O Sol emite energias, e essas energias em contato com a nossa atmosfera transformam em calor. Então são conceitos que nós sempre estamos presos a imaginar. Ah, mas está muito quente, o Sol está vindo com muito calor. Não, não é. É energia que chega na atmosfera, convertida em calor. Essa energia está muito forte, os raios cósmicos. Mas nós temos sempre aquela visão, né? Está muito quente. Então, o importante o que é? Vamos pensar, fora da grade principalmente. Esse é um ponto extremamente interessante e importante. Outro detalhe muito importante, vocês acreditam no aquecimento global? Quase ninguém acredita, né? Nem vocês, nem a NASA. Por favor. A NASA também não. Em 2006, saiu um comunicado na NASA dizendo que nós vamos entrar no mínimo de Maunder. Quer dizer, vai esfriar. Mas mais para frente da palestra vocês vão entender porque hoje é muito calor. Na NASA faz uma previsão delas, dizendo que em 2013 já estava iniciando a queda. Inclusive, essa informação que vai entrar na sequência do NOAA. Para entender, o que é o NOAA? A NASA ela faz todo o monitoramento do espaço até a atmosfera. Da atmosfera até as profundezas do mar é o NOAA. A NASA ela informa que ela já está vendo declínio. No calor, vocês vão receber esse link, vocês vão poder se divertir, com certeza, nesse link. Ele está mostrando em 2006 que já havia uma previsão de que nós iríamos entrar num frio, chamado de mínimo de Maunder, que é o Sol não explode com tanta força as manchas solares. E as manchas solares, conforme elas explodem, nós conseguimos ver melhor. Então vocês vão ver o ciclo 23, que é o ciclo anterior. A NASA ela sempre calcula o seguinte, a cada 11 anos o Sol tem um pico. O ciclo 24 é o ciclo que nós estamos. Então, o que acontece? Ela está informando aqui, em uma matéria de 2006, pode seguir, uma matéria de 2006, que ela estava com uma previsão que haveria o mínimo de Maunder, que é abaixar, esfriar. Só que aí, para confirmar, isso aqui são em anos, isso aqui é um gráfico do NOAA, que está fazendo o acompanhamento dos ciclos do Sol. A NASA disse, eu tenho uma previsão. O NOAA está confirmando isso em tempo real, que está havendo declínio. Então, são informações oficiais. O aquecimento global é uma mentira. E uma mentira que vocês vão entender um pouco mais para frente o porquê dessa mentira. Não é uma mentira financeira, como infelizmente nós temos muito. Mas para que vocês entendam que tudo que nós estamos falando, o nosso universo, tem toda influência sobre nós, o importante é entender como somos pequenininhos. Tamanho dos planetas e estrelas em escala. Plutão. A Lua da Terra. Mercúrio.